Eu converso a partir de agora com o senador para saber mais sobre essas e outras ações do seu mandato. Olá, senador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Alesi. Olá, é um prazer estar conversando com vocês. Senador, qual a avaliação que o senhor faz do seu trabalho no Senado e quais são as perspectivas para 2025? Bom, acho que a grande avaliação deve ser feita pelo cidadão sergipano, né? Da minha parte, o que eu tenho tentado produzir cada vez mais são resultados concretos que melhorem a vida das pessoas. Isso se materializa em boa legislação, se materializa em fiscalização e também na busca por recursos para Sergipe. A gente está completando agora praticamente 600 milhões de reais em emendas entregues aos municípios sergipanos, ao governo do estado e às várias entidades e associações, especialmente hospitais filantrópicos. A gente tem, na modalidade de fiscalização, ações muito contundentes com relação à transparência, combate à corrupção, um volume muito grande de dinheiro bloqueado ou pelo menos fiscalizado através do Tribunal de Contas da União e da Justiça. A gente está falando de mais de 8 bilhões de reais. E a gente tem também a questão legislativa, ou seja, apresentar projetos, relatar projetos, viabilizar projetos que atendam interesses sergipanos, dos brasileiros, e a gente tem um volume muito grande de projetos e relatorias, muitos deles focados, como você citou, na questão da proteção das famílias de renda mais baixa. Isso começa lá no auxílio emergencial, durante a pandemia, quando ele recebeu um projeto que atendia 20 milhões de brasileiros e conseguiu entregar um projeto que atendeu mais de 70 milhões de brasileiros, no seu momento mais difícil, que foi a restrição do trabalho. A gente tem outros projetos na área de segurança, inteligência artificial, todo tipo de trabalho que possa gerar um impacto positivo e desenvolvimento para o nosso povo. Senador, quais serão as primeiras ações da CPI das Bets? A CPI das Bets está em andamento desde o ano passado. Ela já ouviu um grupo significativo de pessoas e identificou que existem problemas graves nessa atividade que foi recentemente autorizada. Você tem uma circulação de dinheiro muito grande, sem transparência, o que viabiliza provavelmente o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, gente que comete outro tipo de crime e que entra nas bets para poder fazer a lavagem desse recurso. E nós temos claramente um problema de saúde pública, considerando o impacto nas famílias que o vício do jogo vem causando. A gente está falando de bilhões de reais que deixam de ser empregados no consumo, na alimentação, na moradia e passam a ser entregues a essas empresas e literalmente, dinheiro brasileiro que vai para fora do país sem grande transparência e fiscalização. A CPI que tem que ter mais andamento, mas eu imagino que ela seja concluída brevemente. E por que o senhor propôs limitar apostas para inscritos no CadÚnico? O inscrito no CadÚnico é aquele cidadão, aquela cidadã brasileira que tem acesso aos benefícios, como o Bolsa Família. O Bolsa Família é um benefício de altíssima eficiência, é o maior programa de transferência de renda do mundo, premiado, inclusive, dentro e fora do Brasil, mas ele se destina a atender às necessidades básicas daquela família, e o jogo não está inserido nas necessidades básicas. Então, o que a gente tenta fazer com essa legislação é proteger esse grupo social específico para evitar que você tenha, por conta do vício no jogo, o desvio desse recurso que seria fundamental para a vida dessas pessoas, para a sobrevivência dessas pessoas. Isso partiu da constatação do estudo do Banco Central, que apontou bilhões de reais jogados fora através de apostas por pessoas que estão inscritas no CadÚnico. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca a obrigação de uma comunicação entre a empresa que opera a BET e o governo brasileiro, para que se saiba que aquelas pessoas cujo CPF é de beneficiários de programas sociais tem que ter um limitador, ou tem que ter, a gente não estabelece a proibição, a gente estabelece a exigência de uma limitação para que essa pessoa concentre esse gasto na sua subsistência. Eu acho que é importante porque é dinheiro de todos, é dinheiro que sai do imposto de cada um de nós e que é utilizado num programa de transferência de renda para sustentar, para socorrer famílias, e que não pode servir para dar lucro para banqueiro de bicho ou operador de bet. Senador, o senhor protocolou o pedido de criação de uma CPI para investigar facções e milícias. Como está esse processo? Ela deve ser lida, esse requerimento de CPI deve ser lido agora na próxima semana, ele já tem as assinaturas necessárias
ele tem apoio do presidente da casa, recém-eleito presidente Davi Alcolumbre. A violência é um dos maiores problemas, ou talvez o maior problema que o Brasil enfrenta há muito tempo. E a gente tem que fazer o enfrentamento dessa situação com técnica e com qualidade, saindo daquela armadilha polarizada que nós temos de ficar de um lado um grupo defendendo que o negócio é bandido bom, bandido morto, e não precisa se preocupar em organizar o combate à criminalidade, e do outro as pessoas dizendo que é só uma questão social, então o combate não pode ser feito, não deve ser feito. Na realidade, ele tem que dar espaço para os profissionais de segurança pública que efetivamente conhecem o tema, atuam enfrentando as facções, enfrentando as milícias, e vão ter capacidade de mostrar para os senadores e para os brasileiros quais são os problemas. O que a gente tem que mudar de legislação? O que a gente tem que melhorar na atuação da justiça? Quais são os investimentos que devem ser feitos? Por onde o dinheiro é escoado? Enfim, é uma CPI a gente espera aqui com uma possibilidade, uma potência de prestar um grande serviço aos brasileiros, porque enquanto o nosso estado aqui de Sergipe conseguiu avançar e melhorar seus indicadores, Sergipe é hoje, por conta do trabalho dos nossos policiais, das nossas policiais, o estado mais seguro do Nordeste. Mas recentemente era um dos mais violentos do Brasil. E ao nosso lado aqui, a Bahia vive um caos permanente. Do outro lado, nós temos lá no sul do país, por exemplo, o estado de Santa Catarina, historicamente com números baixos de violência. Então a gente quer estudar esse fenômeno e entregar para os brasileiros o melhor resultado, para que o Brasil, pela primeira vez, tenha um bom planejamento de segurança pública para todo o país. Porque quando você tem mais segurança, você melhora emprego, melhora a saúde, melhora a educação, melhora a vida das pessoas. Senador Alessandro